irmãos, nesse momento, você que fala em novas línguas, que é batizado no Espírito Santo, você tem essa liberdade agora de ministrar o Senhor, em adoração, louvando Ele, bendizendo Ele, exaltando Ele, trazendo palavras que o exalte nessa noite. Oh, aleluia. Este é o teu momento de você ministrar o Senhor. Você está num culto de louvor e adoração ao Senhor. Você precisa se edificar, você precisa ser fortalecido no Senhor nesta noite, e você precisa exercitar a sua fé falando em novas línguas. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos por essa noite, por ser uma noite de rompimento. Oh, aleluia. Nada vai nos impedir de vivermos o melhor de Ti. Nada vai nos impedir de vivermos aquilo que o Senhor semeou para cada um de nós. Nós nos entregamos a Ti por completo. Nos esvaziamos de nós mesmos para que o Senhor apareça em nós, para que o Senhor flua em nós, flua através de nós. Oh, aleluia. Que possamos, Senhor, nos mover da forma que Tu bem quiseres, Senhor, porque, Senhor, esse é o nosso propósito, de sermos ferramentas em Tuas mãos para ver cumprido os Teus propósitos aqui na terra. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Pai, de poder louvar e bendizer Teu santo nome. Senhor, que Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio e o fim. Tudo está debaixo do Seu poder, tudo está debaixo do Seu senhorio, e nós rendemos graças a Ti, Senhor. Neste momento, Pai, a qual a palavra há de ser ministrada, Pai, que o Senhor possa falar com cada um dos Teus filhos, atendendo a necessidade de cada um deles, Pai, para que eles possam sair daqui convictos de que verdadeiramente o Senhor tem o melhor para a vida de cada um de nós. Esta é a nossa oração, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Muito obrigado ao grupo de música. Os irmãos podem se assentar, por favor. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que foi essa semana que passou? Mas tenha certeza que essa vai ser impactante, essa que está começando hoje, amém? Vocês viverão experiências poderosas em Deus, viverão as promessas que o Senhor falou a cada um de vocês. Tome posse disso, meus irmãos. Você vem aqui, não foi à toa, o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Então, baseado nessa palavra, tenha expectativa, seja inspirado pelo Senhor, para que você possa hoje sair por essas portas aqui diferente, novo, fortalecido, com uma expectativa nova, ousado no Senhor, porque esse é o propósito do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, verso 1. Irmãos, essas máscaras, para quem usa óculos, é um desafio, é mais um desafio, não é verdade? Agora mesmo vou desembaçar o meu aqui. Isaías 43, verso 1. Diz assim o texto: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pode, inclusive, deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo 43, que eu vou falar alguns versículos que estão contidos neles. Irmão, nesta noite, eu gostaria de falar sobre o cuidado do Senhor. Irmãos, nós somos abençoados e isso nunca vai mudar. Independente da situação em que possamos estar passando, nós já somos abençoados, amém? E baseado nesta verdade, cabe a nós nos fortalecermos em Cristo, dia após dia, caminharmos e vivermos o que Ele tem para nós. Não desanimando, mas se esforçando, animados, para tomarmos posse de tudo aquilo que já é nosso. E que você hoje, nessa noite, possa sair daqui com essa convicção, que o Senhor está cuidando de você. Deus cuida de nós, irmãos, e não cuida de qualquer maneira não.
Ele cuida de nós em cada detalhe. E lendo esse texto do livro de Isaías, neste capítulo 43, esse texto ele fala de uma palavra profética acerca de Israel. Isaías ele está falando acerca do cativeiro babilônico, um fato que veio acontecer aproximadamente 80 anos depois que essa palavra foi liberada. Isso que eu acabei de ler aqui no versículo 1 do capítulo 43. E quando ele fala sobre esse cativeiro babilônico, ele fala também da libertação de que Israel teria, graças ao poder de Deus, deste cativeiro babilônico. Ou seja, 150 anos depois, Israel estaria vivendo essa libertação do cativeiro. Irmãos, isso é tão tremendo que esse alcance dessa palavra profética de Isaías é um alcance de 150 anos. Isso vê, irmãos, o cuidado de Deus para com o povo dele, para comigo, para com você. Mas o que mais me chamou a atenção ao ler o capítulo 43 do livro de Isaías é justamente sobre o cuidado que Deus já vai falando. Deus já vai falando que o Senhor estaria, através do profeta Isaías, que o Senhor estaria com ele naquele tempo de dificuldade, naquele tempo de desafios, a qual eles estariam lá no cativeiro. Irmãos, e foi justamente isso que me chamou a atenção, porque Deus fala não somente dos fatos futuros, não somente da libertação que ocorreria no futuro, mais além ainda, mas fala do cuidado que ele teria com o povo dele. E isso, irmãos, veio impactar minha vida, porque essas palavras, essas bênçãos que estão contidas nesses versículos que nós leremos aqui, são para mim e para você nos dias atuais. Por quê? Nós somos o povo de Deus. Essa palavra foi liberada para o povo de Israel, mas diz a palavra, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Isso é para mim e para você hoje. Então, baseado nisto, irmão, baseado nesta verdade, é que eu gostaria de compartilhar alguns aprendizados que eu tive ao ler este texto. Porque, irmãos, uma coisa eu sempre falo, na maioria das minhas ministrações, falei de manhã, que antes eu vim aqui trazer uma palavra para os irmãos, primeiro o Senhor fala comigo, primeiro o Senhor restaura a minha vida, primeiro o Senhor trata comigo, primeiro o Senhor me fortalece, aí depois sim, eu tenho a graça do Senhor, eu tenho a ousadia do Senhor para falar essas verdades, porque essas verdades estão impactando a minha vida primeiramente. Então, baseado nisso, irmão, eu me senti extremamente cuidado pelo Senhor, na questão de detalhes. E nesta noite, tem essa convicção do cuidado de Deus para com a sua vida. Vamos ler Isaías 43, verso 2. Diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, qual foi o aprendizado neste versículo? Irmãos, Deus, Ele não te prometeu livrar do problema. Ele não te prometeu que você não teria nenhum tipo de problema enquanto você estivesse nessa caminhada aqui sobre a terra. Mas Ele te prometeu o seguinte, que Ele estaria contigo em todo o tempo. O Senhor está comigo, o Senhor está com você nos momentos mais difíceis que cada um de nós possamos estar passando. Essa é uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. O Senhor é conosco em todo o tempo. E essa convicção, ela tem que estar brotando dia após dia em nossas vidas, porque às vezes na peleja, vou falar dessa forma, na dificuldade, na batalha, na circunstância difícil, o diabo fica tentando colocar que nós estamos sozinhos, coloca apontar situações à nossa volta, fulano te abandonou, aquela situação deixou você para trás, só mensagem dessa forma, mas hoje o Senhor fala comigo para você, eu estou contigo em todo o tempo. E basta, irmãos, a presença do Senhor comigo neste tempo, basta a presença do Senhor contigo em todo e qualquer tempo, para que você chegue a um bom lugar, porque se o Senhor está contigo, você vai chegar num excelente lugar em nome de Jesus. É isso que importa. Olha que está lá no Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Você vai ter aflição, irmão? Infelizmente vai ter. Gostaria de contar uma história para você bonita, maravilhosa, que você vai aceitar Jesus, você vai ser imune a problemas, imune a dificuldades, você vai estar vivendo como se estivesse passeando numa nuvem, mas isso não é verdade, você sim vai ter aflição, mas o Senhor estará contigo em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Esta convicção, ela tem que estar
gritando em nós. Quando eu olho para o Evangelho, eu já vou ler o texto de quando Jesus e os seus discípulos estavam passando o mar da Galiléia, se não me falha a memória, e veio um vendaval terrível, um temporal muito grande, e ficou açoitando ali o navio, o barco, e os discípulos entraram em desespero, e Jesus chega com a solução. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu já vou ler esse texto, você pode estar nesse momento, nesta noite, num barco, no mar bravio, tremendamente sendo açoitado pelo vendaval, mas o Senhor está contigo neste momento, e trará a solução para a sua vida, para o que você está passando. Vamos ler em Marcos 4, verso 37 ao 39. Diz assim um texto: e levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meu irmão, Jesus estando no negócio, grande bonança virá sobre a sua vida. Irmãos, nós não podemos admitir que os momentos de dificuldade, nos momentos que os mares bravios que estamos passando, os temporais estão à nossa volta, tentando nos destabilizar, nós esquecermos quem nós somos em Cristo. Nós não podemos admitir isto. Irmãos, quando vier a circunstância difícil, quando vier o desafio, você vai se lembrar de quem você é em Cristo. E quem você é em Cristo, mais do que vencedor. Quem você é em Cristo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É isso que você pode. Ou seja, a situação pode estar passando num vento tremendo, uma dificuldade tremenda, mas o Senhor te garante que você pode passar por aquela situação, que Ele está te fortalecendo. Quem nós somos em Cristo? Nós somos filho de Deus. Meu irmão, se eu tenho um Pai que é Criador dos céus e da terra, que fez tudo pela sua palavra, o que eu posso temer se o Senhor está comigo? Amém. Se o Senhor está contigo? Essa é a realidade que eu sou em Cristo. E isso nunca vai mudar. Por isso que eu posso falar que eu sou abençoado, que você é abençoada, e nada vai mudar essa realidade. Nada vai mudar. Jesus, quando estava dando suas últimas instruções, ele falou bem claramente para os seus discípulos, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora ele estava dando os retoques nas ministrações, né, dele, 40 dias, se assim podemos falar. Jesus morreu, ressuscitou, e depois ela ficou com o tempo passando as últimas orientações, e quando ele vai assunto aos céus, ele fala o seguinte: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Meu irmão, o primeiro ensinamento que eu queria fixar na sua mente é o que o Senhor está contigo. Não aceite nenhuma palavra de desânimo, não aceite nenhuma palavra em contrário, se sentindo às vezes até abandonado pelo próprio Deus. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te desamparar. Ele está contigo, meu irmão, não interessa a situação. Às vezes você não está conseguindo nem enxergar a mão dele a seu favor, mas neste exato momento a mão de Deus está a seu favor. Tenha convicção disso, tenha confiança disso, porque no meio da dificuldade, no meio do desafio, os nossos pensamentos estão tão focados no problema, não é verdade? Tão focados no problema, que a gente só consegue ver o problema, a gente não consegue ver a mão de Deus agindo a nosso favor. E até nesse problema que você pode estar passando neste momento, há a mão do Senhor agindo a teu favor. Tenha certeza disso, o Senhor é contigo. Isto é o que, irmãos? É o cuidado de Deus. Estamos vivendo um tempo de tantos desafios. Esse dia eu estava conversando com a minha tia, ela é bem mais velha que eu, obviamente, e ela falou: engraçado, né, Tony? Não tem ninguém para contar para a gente essa experiência que nós estamos vivendo. Não tem ninguém para falar como é que agiu quando viveram essa situação lá no passado. Meus irmãos, nós somos a geração que estamos vivendo um grande desafio, mas o Senhor está conosco nesse tempo. Não tem ninguém, não, age assim, um pastor mais experiente, não, faz assim, fecha a igreja, não tem ninguém para falar. Você que é chefe de família, você que é profissional, não tem ninguém para te dar o bizu, né, que fosse linguagem de quartel, para falar, não, vai por aqui, vai por ali, irmão, está todo mundo aprendendo junto. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está conosco nesse tempo, e estratégias, sabedorias, direções, vão chegar nas nossas vidas, por causa de quê? Por causa do cuidado de Deus para conosco, simplesmente isso.
Se Deus está falando para Israel que vai acontecer 80 anos depois, já prevê a libertação, já prevê o cuidado dele nesse período, irmãos, isto é o amor de Deus a meu favor e a teu favor, isso é o cuidado dele. Imagina você é precioso, meu irmão, você é um indivíduo. Deus, Ele te ama como se ninguém mais houvesse na face da terra. Deus me ama como se vocês não tivessem aqui. O amor dEle é tão grande que Ele pode nos ver individualmente e atender cada necessidade nossa com amor, com carinho, com zelo. Este é o cuidado de Deus. O outro aprendizado que eu tive ao ler este texto: não devemos temer e apenas confiar no Senhor. Irmão, isso é muito sério, que não devemos temer e apenas confiar no Senhor. Olha lá que está no texto, no capítulo 43, no verso 5. Não temas, ele começa assim, não temas. Aí novamente enfatiza, porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. Por que Deus enfatiza isso? Já pararam para pensar? Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece essa estrutura, sabe quando a chapa fosse esquentar, você teria uma inclinação a se achar sozinho, desamparado, abandonado, por toda sorte de qualquer pessoa, dos seus amigos, das suas instituições, da sua igreja, do seu pastor, do seu líder, de quem for, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu pai, mas o Senhor, Ele nos enfatiza, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, não temas, trarei a sua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Vou contextualizar aqui a situação. Qual era a situação prevista para Israel, através dessa palavra profética, liberada por Isaías? A situação prevista para Israel é o seguinte: olha, ser levado como escravo por uma outra nação, por uma nação inimiga. Irmãos, o que você acha que é um povo escravo em outra nação? Sem direito nenhum, sem nenhuma perspectiva, sem esperança, famílias seriam despedaçadas, finanças destruídas. Ou você acha que você era empresário aqui, se você era dono de uma padaria aqui do mercado, você como escravo em outra nação, você até tem um mercadinho lá, tua quitanda lá, perdeu tudo, a nação totalmente destruída, e eles sem saber como que seria o futuro, que a pior coisa que tem, irmãos, nós que somos chefe de família, você que é adulto, né, é a incerteza, né, é você de estar numa situação que você não tem a mínima ideia do que vai acontecer lá na frente. É ou não é verdade? Ou só eu que penso assim? Porque quando você tem a segurança, está tudo sob controle, está tudo bem, meu irmão, está tudo certo. Você sabe, pode estar numa situação difícil, pode estar numa situação complicada, mas você, pela sua experiência, pela sua capacidade intelectual, você sabe onde você vai chegar. Agora, quando você pega tudo isso, você sabe que não vai chegar a lugar nenhum, porque você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Como é que fica? Aí o Senhor fala: vou restabelecê-los como nação. Quando Ele fala, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente, Ele está fazendo o seguinte: olha só, não importa o que vocês vão passar lá no cativeiro, mas eu vou trazer vocês do Ocidente e do Oriente, ou seja, vou restabelecê-los como nação. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é o seguinte: não temas, apenas confia, sabe por quê? O Senhor não somente está no nosso presente aqui agora, mas foi lá no nosso futuro e já garantiu a nossa vitória. Não somente Ele foi lá no futuro, Ele já está no futuro. Ele já está no futuro, e lá a sua vitória já está garantida, porque Ele já tomou conta de tudo, Ele já desenhou, Ele já fez os propósitos dEle se cumprirem, basta você apenas confiar. Confiar, apenas confie, apenas confie. Olha só o que está lá no livro de Salmos 37, verso 40, e o Senhor os ajudará, e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Essa é a minha parceria com o Senhor. O Senhor me livra, Ele me salva, Ele me dá vitória. O que você tem que fazer, Tony? Confiar. E a palavra nesta noite para mim e para você é confiar, confiar, confiar. Mas eu não estou vendo o horizonte, pastor. Confiar,
Confiar. Mas eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer ali na frente. O ambiente está meio nublado, está meio escuro, tem uma chuva muito forte ali, eu não estou conseguindo nem ver o final da estrada. Confia, confia. Liga teu GPS espiritual, meu irmão, que você vai chegar no excelente local em nome de Jesus. A minha postura é tão somente confiar. Não interessa de que forma essa vitória vai vir, como a bênção vai chegar, como a vitória vai se materializar nas suas mãos. O que eu e você temos que fazer é apenas confiar no Senhor. Às vezes, irmão, a nossa vontade é sentar no meio-fio e esperar ver o que vai acontecer. Mas não, irmão, devemos ter uma atitude de proatividade. Eu vou caminhando, eu vou andando e confiando no Senhor. E o Senhor vai me perseguindo, vou dizer assim, com as suas bênçãos poderosas. O Senhor me persegue com suas bênçãos poderosas, porque Ele me ama, Ele tem cuidado de mim em todo e qualquer tempo. Não foi assim com Israel? Foi manutenida num cativeiro de uma terra inimiga por 70 anos. 70 anos foi o tempo que durou o cativeiro babilônico. E nesses 70 anos, o Senhor o cuidou de Israel em cada detalhe. E não será diferente na minha vida nem na sua vida. Jesus falou o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele falou: olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por que a paz é tão importante? Por que eu preciso ter a paz que excede todo entendimento? Meu irmão, se você confiar no Senhor, essa paz que excede todo entendimento vai ser produzida em você. E por que é importante eu ter essa paz que excede todo entendimento? Porque a paz que excede todo entendimento vai me levar a crer, a entender em todo o tempo que algo novo está chegando para a minha vida. Porque, meu irmão, no momento que eu estou desestabilizado emocionalmente, sem fé, sem ânimo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou ser apenas mais um corpo prostrado na estrada. Mas eu preciso ter a paz, a confiança para viver o melhor de Deus. É assim que funciona. Da manhã, eu estava falando que o problema na nossa vida não são os vendavais. Imagina você no barquinho, imagina você ali na Lagoa da Conceição, né, já que a gente é aqui de Floripa. Olha só, a gente é daqui de Floripa, eu sou do Rio, tá, pessoal? Mas acho que vou ficar aqui em Florianópolis por muitos e muitos e muitos anos, tá bem? Então, imagina você no barquinho, imagina os vendavais vindo, imagina aquele temporal terrível, onde você não consegue chegar 3 metros à frente, tá tudo certo. Imagina quando cai aquela trovoada que, bum, e você até dá um pulo, né? Aí se você tiver um filho pequeno, tu se faz de machão, né? Mas tu levou um susto danado com aquela trovoada, não é verdade? Aí, você está nessa aí, está tudo certo, o teu barquinho está caminhando, está balançando, mas o problema, irmão, quando a água começa a entrar no barquinho, porque quando a água começa a entrar no barquinho, já está vindo o prenúncio, o barquinho vai afundar, a água está entrando, está tudo certo, e o que aquela aguinha está dizendo para você? O teu barco está afundando. E, meu irmão, e quando o barco estiver recebendo as águas, quando a tua instabilidade emocional chegar, você vai pegar o balde. Um baldinho. Como é que você vai ter que tirar a água do barco? Com um balde. Se você tiver lá uma bomba lá que botar, né, e botar, preparar para a água sair mais rápido, melhor ainda. Aí tu chama um Aquiles para fazer isso para você. Mas, se não puder, vai ser com o balde. Sabe qual é a palavra? Sabe qual é o nome desse balde? Palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, vai ser esse balde que vai te tirar o medo, que vai te tirar a falta de ânimo. A palavra de Deus vai te dar força, vai te levar ao melhor de Deus. A palavra de Deus vai renovar a sua mente e você vai começar a entender os milagres que estão por vir na sua vida. Esse é o balde que eu e você precisamos. Esse é o balde. Meu irmão, deixa que venha água, que venha trovoada, que venha barulho alto, que venha vento, que venha embaixo do seu óculos, não importa, mas eu vou pegar o meu baldinho, eu vou pegar a palavra da fé e vou tirar cada um desses resquícios d'água do meu barco, porque eu vou chegar ao porto desejado. Isto é o cuidado de Deus. Quando você vem num culto como esse,
Deus sabe como você chegou aqui, para ouvir uma palavra que você talvez já esteja até, entre aspas, tá, irmãos? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Cansado de ouvir, mas é justamente essa instrução que vai te levar da morte. É justamente essa instrução que vai te levar da morte espiritual, da morte emocional, ou até mesmo da morte física. É na simplicidade do evangelho, irmãos, que nós chegamos a algum lugar. Às vezes a gente quer firular muito, quer inventar muita moda, roda gigante, pinturas. Não, meu irmão, o evangelho é simples, e eu tenho que ver debaixo dessa simplicidade, para que da simplicidade de Jesus, eu vivo o melhor dele. É assim que funciona. Então coloque a palavra de Deus, comece a se lembrar. Comece a se lembrar no versículo que foi falado aqui nessa noite, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que nós opera. Esse é um versículo, irmão, que impacta muito. Interessante que eu já tinha lido a Bíblia, vários versículos, mas quando cheguei nessa igreja aqui especificamente, eu comecei a ouvir esse versículo. Eu vi num desses quadros escritos, e isso foi uma palavra rema na minha vida. Eu tomei posse dessa palavra, e as coisas começaram a mudar na minha vida, mesmo tendo já experiência com o Senhor. Eu precisava de uma visão nova, que me levasse a um excelente lugar, e o Senhor tem me trazido até este local. Por quê? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Você não tem que colocar a tua força em outra coisa que não seja no Senhor e na sua palavra. Terceiro, Deus providencia o escape onde não há possibilidade de escape. Deus providencia o escape. Presta atenção nisso, meu irmão. Onde não há possibilidade de escape. Olha só o que diz o texto. Isaías 43, verso 16. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Voltando a falar de mar, meu irmão. Meu irmão. Talvez você esteja numa situação dessa. Na frente, mar. Atrás, Faraó e seus exércitos. E aí? Morte certa, humanamente falando. Naturalmente falando, ou tu acha que o Faraó é preparar um banquete para ir lá na frente do mar, botar umas barraquinhas lá, servir sorvete Pavlovich? Não, meu irmão, é todo mundo morrer ali, ia ser mais fácil de enterrar, joga no mar aí que a gente não gasta dinheiro com caixão de ninguém, nem sei se tinha caixão naquela época, mas alguma coisa parecida. O que é isso, irmãos? Deus providencia o escape onde não há escape. Quando pensamos que não há solução, Cristo chega com a solução. Quando pensamos que não há regeneração, Cristo chega com a regeneração. Quando pensamos que não há possibilidade de reconciliação, Cristo chega com a reconciliação. Deus, Cristo, sempre chega com a resposta positiva a nosso favor. É assim que funciona. Isto é o cuidado de Deus. Jesus falando certa feita, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu quero fazer um convite nessa noite a você. Entrega essa tua mochila, essa tua mala de preocupações, de ansiedade, de medos. Entrega ao Senhor, porque o Senhor nesta noite, Ele está disponível para te aliviar. Ele está disponível para tratar das suas emoções, e você tem novamente um foco somente nele, para que possa viver o melhor de Deus. Então pega esse fardo, pega esse peso todo que você está convivendo, tanta complicação, tanto desafio, tantos problemas que você precisa resolver, coloca tudo dentro de uma mochila, e entrega ao Senhor. Senhor, agora, daqui por diante, é contigo, Senhor, porque eu sei que de ti virá solução e resposta para a minha vida. Irmãos, Deus, Ele providencia o escape onde não há possibilidade de escape. Certa feita, Jesus estava andando, foi parado por um cobrador de impostos. Qual foi a atitude dele? Pedro, vai pescar. Pedro pesca. O que tem dentro desse peixe? Uma moeda que paga o imposto. Irmãos, é natural isso? É natural alguém pescar tão rápido também, né, irmão? Você parar para pensar nisso também? Porque às vezes você vai pescar, tu fica na prova danada, sai queimado, tem que passar bronze, bloqueador, celular, protetor solar, e meu irmão, e tu só fica queimado, ardido de noite e não pega um peixinho. Mas Pedro, sendo usado por Deus, obediente a Deus, foi lá, pescou, e o peixe ainda veio o quê? Com uma moeda.
Isso é o que, irmão? É escape do Senhor para a vida deles. É possibilidade de escape onde não há possibilidade de escape. E é assim que o Senhor faz. Irmão, não interessa como que a coisa pode acontecer, porque às vezes o nosso intelecto, irmãos, eu entendo perfeitamente, porque eu luto dia após dia contra a minha intelectualidade, de querer que as coisas sejam resolvidas naturalmente ao meu favor. O que nós precisamos fazer é o seguinte, é entregar na mão do Senhor e saber que dele que virá o escape. Não interessa de que forma, mas é do Senhor que virá o escape. É assim que funciona. Eu dei um testemunho de manhã e vou repetir nessa noite. É o seguinte, irmãos, Deus dá escape onde não há possibilidade de escape, certo? Certa feita, há uns anos atrás, eu tinha um problema de saúde e precisei fazer, tive muitas internações, muitas internações, algumas cirurgias e tal, e eu morava em Porto Velho, capital de Rondônia, e todo o meu tratamento, eu era da aeronáutica, eu sou da reserva da aeronáutica, era no Hospital da Força Aérea do Galeão, um hospital lá no Rio de Janeiro. E chegou uma hora do seguinte, chegou lá um rádio lá, moral da história, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro ser internado. Eu nem me lembro mais se foi só uma internação ou se foi uma cirurgia, foi tanta situação que eu passei que eu nem me lembro mais. Mas o fato é o seguinte, o fato é que eu precisava de acompanhante. Quem seria acompanhante? Quem? Alba Cristina, minha esposa. E Gabriel e Manu, por serem pequenos, eles não tinham com quem ficar em Porto Velho, então eles tiveram que ser também levados para o Rio de Janeiro. Aí eu ganhei lá as passagens aéreas para ir de Porto Velho ao Rio de Janeiro. Só que tem, irmão, quando chegou o bilhete da passagem aérea, era uma viagem maravilhosa, que eu vou falar para vocês. Você saia de Porto Velho 1h40 da manhã, domingo, na madrugada de domingo, de sábado para domingo, você iria para Manaus você ia para Belém você ia para Fortaleza você descia para Guarulhos, e depois você ia para o Galeão, e chegar às 18 horas no Rio de Janeiro. Meu irmão, quando eu olhei a passagem, eu quase surtei. Fiquei alucinado, que só pensava o seguinte, como é que Alba vai chegar com 2 crianças lá no Rio de Janeiro depois dessa viagem? Vai ser eu internado de um lado, Alba do outro, e meus filhos nem sei o que vai acontecer, porque como que vai ser isso? 2 crianças pequenas, com esses intervalos, com essa volta ao mundo dentro do Brasil, como é que vai ser isso? Aí, surtado de lá, surtado daqui, comecei a correr atrás, e nada se resolveu, nada, irmão. Falei, não, isso não pode, eu tenho 2 filhos pequenos, como é que vai ser isso? Vocês querem que eu seja internado no Galeão, mas eu não vou ser internado não, vou chegar já morto lá, meu irmão, porque como é que vai ser isso? Moral da história, não resolvi. Não tive escape. Peguei o bilhete, fui até a operadora do voo. Cheguei, tentei trocar passagem, tal. Falei assim, é o seguinte, se você não consegue trocar, eu pago a diferença. Vê o que pode ser feito. Não, como veio de uma instituição pública, eu não consigo mexer, o senhor vai ter que fazer esse voo mesmo. Conversa lá, conversa daqui, chora dali, chora daqui, não resolvi o problema. Aí, meu irmão, o que eu fiz? Joguei a toalha. Não tinha mais o que ser feito. Chegou, eu morava muito perto do aeroporto, chegou o fatídico dia da viagem, peguei o carrinho, fui lá, fiz o meu check-in, coloquei as malas lá, assim, vamos fazer um lanche com as crianças, saí novamente do aeroporto, fui fazer um lanche com as crianças e tal, passei numa farmácia, né, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser prudente, certo? O que eu comprei na farmácia? Aqueles fitoterápicos, né, Passiflorina, até me lembro o nome. Coitada da minha mulher, como é que a mulher vai chegar lá e eu vou chegar lá, meu Deus do céu, só pensando como é que será essa viagem. Tenta, irmão, se colocar no meu lugar. Você que tem filho pequeno, tenta imaginar a cena de você ficar 18 horas dentro do avião e aeroporto, né? Só para você entender. Moral da história, fiz o check-in, voltei com o Passiflorina, Alba e as crianças para o aeroporto. Só que quando eu estou voltando para o aeroporto, de repente comecei a ver o tempo se fechando. O tempo se fechou de uma forma em Porto Velho que eu nunca vi aquilo acontecer. Eu estou acostumado a ver isso aqui no Sul. No Sul, às vezes, acontece isso, que o tempo se fecha de uma hora para outra. Mas ali na região Norte, nunca tinha visto. E, de repente, o tempo se fechou. Fui para o aeroporto. Quando cheguei no aeroporto, aquele furdunço dentro do aeroporto e tal. Fui lá procurar. Não, o senhor já fez isso aqui? É naquela fila ali, fui na fila e tal. Quando cheguei na fila, a gente vai transferir o seu voo para amanhã. Ou seja, o que estava ruim
piorou. Ou seja, o voo ia ser na madrugada de domingo. Eles jogaram para segunda-feira o voo, mais 24 horas nesse tormento. Eu falei, rapaz, não pode, rapaz. Você não vai fazer isso comigo, não. Aí, eu tive uma inspiração, meu irmão. O Gabriel do meu lado, pequenininho. Fiz aquela cara de profeta, quando vai profetizar, aquele olhar assim, 86, assim, que tu olha bem firme nos olhos da pessoa assim, ó. Raio-X, a pessoa até se treme, né? Aquele olhar assim, ó, se você vai me ajudar. Em nome de Jesus. Aí o rapaz, não vou te ajudar, não. Se você vai me ajudar, você vai ser um instrumento de Deus para a minha vida. Eu comecei a falar para ele, ele até se ajeitou na cadeira, ajeitou lá a roupinha dele lá, da TAM lá, não sei o que, tal. Não, o que foi? Não, olha só, é o seguinte, rapaz. Eu preciso estar até tal hora no Rio de Janeiro. E você vai me ajudar, você vai providenciar um voo para mim, que eu consiga estar nesse horário no Rio de Janeiro. Peguei um documento, apresentei a ele. Não, mas eu não posso fazer nada. Pode, e você vai ser um instrumento de Deus para que isso seja resolvido. Não, o senhor não está entendendo. Não, eu estou entendendo perfeitamente. Você que não está entendendo, que você é que vai me ajudar aqui agora. Aí o cara ficou assim, meio sem graça. Não, tá. Saiu, sabe quando o cara sai assim, tipo assim, só pegar um tempo, vou ver se o rapaz relaxa ali, e depois eu volto com a notícia triste. Meu irmão, o cara foi, sumiu, e está lá eu e o Gabriel quase o tamanho daquela bancada, olhando tudo que está acontecendo, eu preocupado com ele, rapaz, meu filho, vai ver essa situação, se isso não der certo, né, como é que vai ser minha autoridade depois como homem da fé para ele, né? Meu pai não tinha muita fé não, porque o negócio do aeroporto não resolveu. Aí, eu pensando ali, eu já estava pensando no Gabriel e não vou, né? Aí, de repente veio um homem, meio sem graça, aí me chamou assim, ó, chega aqui, pô, o que foi? Não, chega aqui, tem que falar baixinho para ninguém ouvir aí. O que foi? O negócio é o seguinte, meu senhor, eu consegui resolver o seu problema. Eu, aleluia! Aí voltei. Olha só, eu vou colocar o senhor num novo voo. Esse voo vai sair amanhã meio-dia. Vai direto para Brasília. De Brasília para o Galeão. O senhor vai estar às 18 horas no Rio de Janeiro. É isso mesmo que eu quero. É assim que o senhor faz. E para completar a bênção, eu falei assim, as malas? O que vai fazer com as malas? As malas só pode te deixar aqui, porque o certo era pegar as malas e voltar por causa do outro voo. Nós vamos providenciar para o senhor que seja colocado amanhã no avião. Tá bom, quando eu já indo embora, não, o senhor não vai embora não, espera que eu vou te dar aqui um voucher. Voucher para quê? Nem sabia o que era voucher. Primeira vez que tinha ouvido essa expressão. Sei lá o que é voucher, irmão. Não, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui para o senhor pegar um táxi para ir para casa e depois outro voucher para o senhor voltar para o aeroporto amanhã. Tá bom, me dá aqui. Peguei o voucher. Feliz da vida. O que é isso, irmãos? Escape onde não havia possibilidade de escape. Não importa se é uma grande coisa ou se é uma pequena coisa. Para mim, irmão, era vida ou morte aquilo ali para mim, para aquele momento. Mas o Senhor deu um escape quando não havia possibilidade de escape, porque as autoridades da Força Aérea não tinham resolvido o meu problema. A própria TAM não tinha resolvido o meu problema. Eu tentei resolver o meu problema, não consegui. E o Senhor ele entra com escape quando eu mais precisava. É assim que funciona. É assim que funciona. Confie no Senhor. Não temas e viva o melhor de Deus. Deus dá ordem, outro aspecto dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Deus dá ordens ao natural e ao sobrenatural a nosso favor, para que possamos alcançar as nossas vitórias. Deus dá ordem, meu irmão. Não importa qual é o diagnóstico que você possa ter, não importa qual quadro que possa ter sido pintado diante de você, não importa que um operador do direito possa ter falado para você, um juiz, um promotor, um advogado, não importa o que um familiar possa ter falado para você, não importa nada. Sabe por quê, irmãos? Para nós que somos o povo da fé, filhos de Deus, mais que vencedores, fortalecidos em Cristo, aqueles que estão debaixo de um poder tão grande, onde que o Senhor ele vai operar em todo o tempo a nosso favor, o que basta é a palavra dele a meu favor. E olha só o que diz o texto em Isaías 43, verso 6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. O povo de Israel estava totalmente separado, em condição de escravo, debaixo da nação mais potente da época, que depois ela foi subjugada por uma outra nação. Meu irmão, não importa
o tamanho do seu inimigo, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho da batalha que você possa estar enfrentando, o que importa é que quem vai decidir isso para você, quem vai decidir essa parada para você é o próprio Senhor Jesus, porque quem dá a última palavra é Ele. É isso que importa. Por quê, irmãos? Não foi assim lá com Lázaro? Lázaro já estava morto há 4 dias. Vocês têm noção do que é isso? Porque às vezes a gente fala de caso de ressurreição. Ontem mesmo eu estava vendo aquele filme Superação, o Milagre da Fé. A gente estava falando de um rapaz que ficou 15 minutos afogado, foi resgatado, baseado numa história real que houve nos Estados Unidos, e depois acho que ficou 1 hora, eu não me lembro do detalhe, 1 hora sem pulsação. E ali ele foi ressuscitado. Nos dias atuais, acho que foi em 2015, se não me falha a memória. Aqui, irmão, a história é um pouquinho diferente. Eu estou falando de 4 dias numa pessoa morta. Meu irmão, quando se está 4 dias morto, ninguém tem mais esperança. Até a viúva já foi, já arrumou a casa, já doou as roupas do morto, se fosse o caso. Meu irmão, 4 dias de morto, fazer o quê? Mas, quando Jesus chega na situação, significa que o quadro vai mudar. A situação vai ser transformada. O novo vai vir sobre a sua vida. Não importa a situação, isso aí é um mero detalhe, isso é só para corroborar mais o teu testemunho, para fazer um testemunho que impacte, né, a vida dos outros, né, para depois você convidar para ir nas igrejas testemunhar do poder de Deus. Isso é só o detalhe, meu, porque o que importa é que a palavra de Deus vai ser liberada e algo vai acontecer. E quando chega Jesus lá diante do sepulcro, eu tento imaginar, porque às vezes eu fico tentando imaginar a cena, irmão, eu tento, né? Até é um processo de memorização para mim, que quando Jesus chega e fala, Lázaro, sai para fora, eu fico pensando, os discípulos que estavam com ele, rapaz, eu acho que o mestre agora não foi bem não, vamos tirar ele aqui da situação, vamos fazer uma oração para ele, por ele mesmo, para ver se ele acorda para a realidade, porque ressuscitar Lázaro, vamos e venhamos, né, Tiago, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus aí do Messias, 4 dias de morto, não tem mais o que ser feito não. Lázaro sai para fora, e diz o texto que Lázaro vem, ainda atado lá pelos panos lá de que ele tinha sido sepultado. Meu irmão, quem dá a última palavra é o Senhor na sua vida. E nesta noite eu quero revivar sonhos antigos que podem estar na sua mente, no seu coração. Eles estão sendo ressuscitados nesta noite, na sua vida, em nome de Jesus. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. E nada vai mudar essa realidade. Somos abençoados, isso não vai mudar. Somos abençoados. Então, o que eu dependo, o que eu preciso, o que você depende, é de uma palavra de Deus, liberada a teu respeito, transformando tormenta em uma bonança tremenda. É assim que acontece. A última palavra do Senhor. A última palavra do Senhor. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Ah, a porta se fechou. Ah, que eu não tenho mais jeito de tal situação. Não importa. O que basta, esteja atento, o que Deus tem falado a respeito daquela situação. Às vezes, é necessário, irmão, nós fazermos um exercício de memória. Que negócio é esse de exercício de memória, pastor? Lembre-se das promessas de Deus a teu respeito nesta noite. Lembre-se do que Deus falou a teu respeito, acerca da sua família, acerca talvez da sua saúde, acerca das suas finanças, acerca do seu ministério. Eu já passei fases na minha vida, meu irmão, em relação ao ministerial, que eu falei assim, agora acabou, está tudo certo. Mas eu me lembrava, irmão, de uma promessa, especificamente de uma promessa, que aconteceu de uma situação tremendamente inusitada na minha vida. O que foi tremendamente inusitado? Eu estava recém-casado, tinha que fazer alguma coisa lá no apartamento que eu morava, não sei se a gente tinha mudado recentemente, e tive que comprar alguma coisa numa loja, chamada Silbene, lá em Campo Grande. Cheguei lá, irmão, eu estava fazendo um troço, eu fui de qualquer jeito mesmo, me perdoe, 22 anos depois eu estava falando isso para você, mas fui de qualquer jeito, chinelo, short, uma camiseta que devia até rasgado, porque eu estava envolvido com arrumação de casa e tal, estou lá, desse jeito, na fila do caixa para pagar o negócio lá, me veio um irmãozinho, aqueles irmãozinhos, rapaz, sabe aquele, eu não estou querendo depreciar ninguém não, mas você vai entender o que eu estou falando, eles são tão... A palavra correta não seria humilde, mas eu quero apontar para vocês por esse prisma da humildade.
Sabe aqueles irmãos, às vezes, que estão um vestimenta tão com dificuldade, que às vezes está de terno, está de gravata, mas aquele terno, gravata todo tortinho, sabe o que é? Sabe o que eu estou falando? Aquela situação, vem andando assim, sempre com uma roupa, está de terno, gravata, está de sapato, mas tudo muito mal cuidado, simples, gostei, simples é melhor. E ele veio passando, e ele do nada, ele para mim, na época jovem, chinelo, short, camiseta, eu tenho uma palavra para você. Eu olhei para ele, você é um homem de ministério, Deus vai te usar assim, 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 assado. E foi embora, meu irmão, foi embora. E eu, sem entender nada que aconteceu naquele momento, imagina, você está lá para pagar uma conta, vendo lá o dinheiro para pagar, vê um rapaz desse jeito que eu te falei, um senhor, você é um homem de ministério, e Deus vai fazer isso na sua vida. E nem falou para o Senhor, boa tarde, boa noite, eu vou embora, pá! Mas foi essa palavra, irmãos, que me segurou nos momentos mais difíceis da minha vida ministerial. Quando o ministério meu estava sendo um peso para a minha vida, as dificuldades, posso falar assim, tenho liberdade para falar, porque foi uma fase da minha vida, eu me lembrava desse irmão chegando perto de mim e falando assim, vai acontecer isso na sua vida. Então, nessa noite, faça um exercício de memória, comece a se lembrar do que Deus falou ao teu respeito. Ah, pastor, não tem como acontecer. Tem sim, Deus vai liberar essa palavra e vai acontecer um milagre na sua vida. Não importa o momento que você está vivendo agora, a impossibilidade que você possa estar inserido agora, o que importa é que Deus liberou uma palavra para você, e o que importa é a palavra dele a teu respeito. Não foi assim com o povo? Direi ao norte dá, e ao sul retém. Resumindo, Babilônia, acabou para você, perdeu, playboy. Você vai liberar sim meu povo, do norte, do sul da Babilônia, vai todo mundo para Israel, nem que eu tenha que enviar uma nação mais forte que você para destruir você. E foi justamente isso que aconteceu. Deus depois enviou, aí depois estudo em casa, certo? Melhor, um rei chamado Ciro, uma nação muito mais forte, quando ele chegou, assumiu o comando da nação de Babilônia, que era o maior império da época, falou assim, manda todo mundo de volta para casa. É assim que Deus faz, quem dá a última palavra é o Senhor. E isto, irmãos, é o quê? O cuidado de Deus. É o que eu estou falando desde o início dessa ministração, sobre o cuidado de Deus. Deus cuida de você de todo e qualquer detalhe. Deus cuida de você em todo e qualquer detalhe. Todo. Das coisas grandes, da preocupação que você talvez tenha com um filho seu, de um grande desafio que você tenha financeiro, talvez agora nesse momento, de uma outra batalha profissional. Meu irmão, eu poderia elencar várias situações aqui agora, mas não é o que interessa. O que interessa, o que importa, o que tem que ser fixado na sua memória nesta noite é o seguinte: o cuidado de Deus para com a sua vida. Outra coisa que eu aprendi, foi um aprendizado longo, meu irmão. Não há impossibilidades para Deus. Não há impossibilidade. É o que eu tenho aprendido com o Senhor. Não há impossibilidade. Eu já vivi tanta coisa, irmãos, não somente vivendo na prática, mas vendo com pessoas à minha volta, que hoje eu não acredito mais em impossibilidade. Não acredito. Tudo pode acontecer. Tudo. Olha só o que diz lá o texto. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ajuda o Senhor na sua vida, nos seus negócios, na sua família. Quem pode impedir alguma coisa, irmãos? Ninguém. Não existe essa possibilidade. Diante da impossibilidade humana, Cristo chega com a possibilidade divina. A nossa mente, o nosso intelecto não consegue mensurar o tamanho da grandeza de Deus. Eu medindo, entendendo que Ele é maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que deu os limites aos mares, que deu ordem aos oceanos para produzir os peixes, a relva para produzir. Isso ainda na minha mente é muito pequeno diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Por isso que diante das impossibilidades humanas,
Cristo é a possibilidade divina na minha e na sua vida. Jesus Cristo é a minha possibilidade. É Ele que faz tudo. Tudo foi feito por Ele. E isso está de pé na noite de hoje. E analisando as situações, algumas impossibilidades que às vezes acontecem na nossa vida. A falta, por exemplo. Quem não viveu um momento de uma falta iminente ou até mesmo a falta? Impossibilidade humana. Mas Cristo chega com a possibilidade. Diz o texto que certa feita Jesus estava ministrando, passou-se muitas horas, o povo não tinha como voltar para se alimentar. Impossibilidade humana aí, ó. Como que vai se alimentar? Como vai ser alimentado todo esse povo? Não tem recurso, não tem padaria, não tem angelone que dê jeito para produzir tanta coisa num espaço curto de tempo. Jesus chega com a solução: multiplica os pães e o peixe. Então a falta, irmão, não vai te alcançar. Aquilo que você tem nas mãos é o suficiente. Aquilo que você tem nas mãos é o suficiente para que haja a possibilidade divina e o milagre aconteça na sua vida. O que você tem na mão? Você tem fé. Você é ousado em Cristo. Você pode estar nu, no sentido de não ter nada, mas dentro de você está aquele que é maior do que está no mundo. Eu posso não ter nada, eu posso ter chegado no zero, mas eu tenho Cristo dentro de mim. Eu posso tudo naquele que me fortalece, e eu posso construir tudo de novo, 1, 2, 3, 4, 15 vezes. Eu posso, porque o Senhor está comigo. Impossibilidade humana, possibilidade divina se manifestou na sua vida. Acabou. É assim que funciona, meu irmão. Ah, mas eu não consigo entender isso, pastor. Você não tem que entender nada. Para com isso de querer entender tudo que está acontecendo à sua volta, mas tem coisas que não é para você entender, e se você entender muito, vai queimar os teus miolos, vai queimar teu cérebro, vai queimar os fusíveis aí no teu cérebro. Por quê? As leis naturais, irmãos, elas são quebradas a teu favor para o Senhor te abençoar. É normal, eu falei agora de se abrir o mar. É normal abrir uma Avenida Brasil no mar, meu irmão? Uma lei natural foi quebrada ali. Leis espirituais não são quebradas, mas as naturais e físicas são quebradas sim. São. A figueira estava lá, frondosa, mas não tinha naquele momento o fruto para Jesus. Jesus foi e amaldiçoou. No dia seguinte estava seca, sem nada. Uma lei natural foi quebrada ali. Aquela figueira demoraria quanto tempo para chegar naquele estado? Acabei de falar agora da morte de Lázaro. As leis do Senhor espirituais, elas sobrepõem qualquer lei, meu irmão. Constituições, leis físicas, leis químicas, leis biológicas, porque ela sobrepõe, é ela que dita as regras. É ela que dita as regras. E diante da enfermidade, e diante da falta, irmão, o negócio foi tão grande que Jesus é sem miséria, meu irmão, né? Tem que acreditar, sem miséria, né? Sem miséria. Vamos pedir aí 20 pizzas, 5.000 Coca-Colas, não é isso? Vamos engordar bastante aqui agora. Eita, aleluia. Mas olha só, Jesus não somente fez uma multiplicação de peixes, ele fez 2. Isso que a Bíblia relata, porque eu posso entender que houve muito mais. Mas para ficar gravado em relação à questão da falta, bastava 2, para eu estar pregando aqui nessa noite para você. E diante das enfermidades, impossibilidade humana de solução, Cristo chega com a solução. E Cristo chegou com a solução, irmão. Quem chegava enfermo diante de Jesus era curado. Os cegos passaram a enxergar. Os surdos passaram a ouvir. Enfermidades foram curadas, porque Cristo chegou com a solução. Não há impossibilidade diante do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou com um diagnóstico aí porque você não sabe. Tem umas letras ali, eu procurei na internet. Paz. Eu fui num doutor muito conhecido. Qual é o nome do doutor, irmão? Fala aí, Google. Eu já passei por essa fase, meu irmão. Passei, vai fazer o quê? A gente se expõe, né? Como pastor a gente se expõe, só conta os nossos furos, né, irmão? Mas eu já passei por isso. Uma vez um médico viu lá, eu vi um exame lá, um negócio lá, rapaz, o que é isso? Não sei o quê, fiquei alucinado. Peguei o papel, falei, pá, ora por mim, ora por quê? Por isso que está escrito aqui, ó. Cheguei pro médico já tenso,
rapaz, isso não é nada não, rapaz, isso aí não sei quantos milhões de pessoas tem, não sei o que lá. Ah, obrigado. O pior foi depois voltar para casa para explicar isso para a Alba, né? Fiquei rodando lá no quartel para criar coragem, porque ela é o quê? É puxar minha orelha, não é verdade? Por quê, irmãos? O Senhor é aquele que cuida de você, que te guarda em todo o tempo. Diante da morte, impossibilidade humana, possibilidade divina em ação. A Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, passando por cima, né, uma breve, isso aí não foi um estudo que eu fiz, eu cito pelo menos 4 ressurreições que aconteceram no Novo Testamento, 3 nos Evangelhos e 1 lá em Atos dos Apóstolos, pelo menos isso. O que eu estou falando, irmãos? Se a morte não pode parar o crente, se a morte não pode nos parar, o que você acha que vai poder nos parar? Nada. Porque ainda que se eu estiver morto, eu creio no poder da ressurreição de Cristo, não somente no novo nascimento, mas fisicamente também. Deus é aquele que nos levanta, e se tiver que quebrar leis naturais, leis físicas a teu favor, isso vai acontecer, meu irmão, não tenha dúvida disso. Então confie no Senhor, não temas, tenha a convicção de que nesse momento o Senhor está contigo em todo o tempo, Ele está contigo até a consumação dos séculos, e tenha a convicção que para o Senhor não há impossibilidade, não há, que isso seja muito forte dentro de você, porque eu tenho certeza que nessa noite, neste tempo de muitas e muitas batalhas que temos passado, a sociedade tem passado por isso, não é privativo seu, não é privativo da Igreja Verbo da Vida ou de Florianópolis, eu estou falando de um problema de ordem mundial, e cada um está sofrendo a consequência de uma forma ou de outra, às vezes num campo emocional. Quantas pessoas estão totalmente debeladas emocionalmente só por causa da pandemia? Entendo só por causa, não estou desrespeitando, não estou diminuindo o sofrimento de ninguém não, mas não aconteceu nada com ela, mas só a possibilidade de que venha acontecer alguma coisa, deixa a pessoa debelada emocionalmente. Outros, problema de enfermidade, outros perdendo entes queridos, outros com problema de ordem financeira, tantas coisas acontecendo, mas o Senhor, Ele está cuidando de nós, em todo e em qualquer detalhe. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da sua família. Vamos colocar de pé agora, eu gostaria de estar fazendo uma breve oração, e eu estarei passando a direção do culto. E eu termino com o versículo 11 do capítulo 43, que diz o seguinte: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E eu estou falando agora para você, que entrou por essa igreja, e que talvez não tenha ainda entregue a sua vida ao Senhor. Assim que eu passar o microfone aqui, vai vir um irmão, um ministro, e vai fazer o apelo, você vai entender o que é o apelo. E o que eu preciso dizer para você, com todo respeito à sua vida, por toda a consideração que eu tenho por você, é que você entenda claramente que não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação no homem, não há salvação em qualquer coisa, em qualquer instituição, em qualquer fator que não seja no próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, para que eu fosse feito justiça de Deus, chegasse a Ele sem culpa, sem condenação, sem pecado, sem nada que me desabonasse perante Ele. Quando eu falo isto, é tendo a convicção de que eu o aceitasse, eu teria acesso à vida eterna, e muito mais de que sermos vitoriosos nesse tempo presente, muito mais do que sermos vitoriosos em nossa vida diária, nós temos acesso à vida eterna. Jesus Cristo está disponível para você,
para você viver tudo isso que foi falado aqui nesta noite. Tudo que isso. A confiança, a convicção de que Ele está contigo em todo o tempo, saber que Ele vai te dar escape em todo qualquer momento. Tudo isso está disponível para você. Mas quando for feito o apelo para você, que você possa dar o primeiro passo, em nome de Jesus. Se livrar de algumas prisões culturais, achando que só aquele caminho vai te levar para algum lugar. Não, esse caminho é um caminho de derrota, que vai te levar a um local muito triste. Mas em Cristo, nós somos mais que vitoriosos e teremos acesso ao céu. Amém? Senhor, nós te louvamos e glorificamos por este tempo na tua presença. E que esta sentença, que é o teu cuidado para conosco, seja evidenciado nas nossas vidas, na vida de cada um dos meus irmãos. Que essa semana que ora inicia, que possamos andar triunfalmente, sabendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Provisão chegando, libertações chegando, aquilo que estava travado sendo destravado pelo poder do Senhor, cura chegando, reconciliação chegando, o Senhor mudando o quadro emocional da vida dos meus irmãos, dos familiares dos meus irmãos. Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, por ousadia, que o Senhor possa estar alcançando cada família aqui representada hoje, neste exato momento, Pai. Que o Senhor possa estar chegando como resposta a tudo que aconteceu aqui nessa noite. Refrigério chegando aos entes queridos dos meus irmãos, em nome de Jesus. Refrigério chegando, refrigério chegando, refrigério chegando, confiança, cura, provisão, um novo estado emocional, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus.